O terrível segredo que o Vaticano esconde em Roma. Boa noite. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal para acompanhar este relato impressionante. O que você está prestes a ouvir não é uma simples teoria ou uma história inventada. É um testemunho real, encontrado nos cantos mais obscuros da internet e enviado por Eduardo Vasconcelos, um ex-padre que decidiu expor um segredo terrível sobre o Vaticano. Um segredo que pode mudar tudo o que sabemos. Tudo começou nos anos 80. Eduardo sempre foi um homem de fé, dedicado à igreja desde jovem. Ingressou no seminário com o coração cheio de esperança, acreditando que sua missão era ajudar as pessoas. E de fato, muitas coisas que ele testemunhou eram genuínas. Milagres, caridade, bênçãos. Mas havia algo mais. Algo que ninguém comentava. Algo que pairava sobre as altas cúpulas da igreja como uma sombra silenciosa. No início, ele ignorava os sinais. Afinal, o Vaticano era a representação máxima da fé cristã na Terra. Mas, conforme os anos passaram, ele começou a perceber que certas cerimônias não eram tão inocentes quanto pareciam. Pequenos detalhes incomodavam. Símbolos ocultos em altares, preces em línguas que ele não conhecia, expressões tensas nos rostos de alguns cardeais. Havia uma dualidade estranha naquilo tudo. Foi então que ele conheceu Padre Giovanni, um brasileiro que viveu por mais de uma década em Roma e tinha livre acesso ao Vaticano. Eles se tornaram amigos rapidamente, mas Eduardo notou que Giovanni nunca falava sobre o que realmente acontecia dentro das muralhas do Vaticano. Sempre desviava o assunto. Até que um dia, após algumas taças de vinho, Eduardo decidiu perguntar diretamente: Giovanni, o que realmente acontece lá dentro? Ele ficou em silêncio. Depois, riu de forma estranha. Mas não era uma risada de humor. Era algo nervoso, desconfortável. Então, sem olhar nos olhos de Eduardo, ele respondeu: nem mesmo o Papa sabe de tudo. Aquela resposta foi um choque. Como assim nem o Papa tinha acesso a certas informações? Eduardo pressionou Giovanni, mas ele hesitava. Dizia que era perigoso saber demais, mas após muita insistência, finalmente falou algo que deixou Eduardo sem palavras. Você sabia que o Vaticano controla alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo? Aquilo parecia um desvio de assunto, mas Giovanni garantiu que não era. Disse que o Vaticano sempre teve um interesse profundo e inexplicável no espaço, nas estrelas, em algo que não estava na Terra. Isso era um fato, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Eduardo ficou intrigado. Por quê? O que eles estavam procurando? Ele decidiu investigar. Vasculhou arquivos antigos da igreja, procurou relatos de astrônomos ligados ao Vaticano. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Muitos dos primeiros cientistas da igreja não estudavam apenas os céus por paixão, mas por um motivo maior. Algo que eles precisavam monitorar constantemente. Então, ele começou a fazer perguntas a outros padres. A reação foi sempre a mesma. Olhares desconfiados, silêncios estranhos. Alguns pareciam até assustados, mas um deles, um monsenhor idoso, lhe disse algo que fez sua espinha gelar. Se você soubesse o que eu sei, não dormiria nunca mais. Certo dia, Eduardo estava caminhando pelos corredores do Vaticano quando viu algo que nunca esqueceu. Um ser. Não era um padre, não era um cardeal. Parecia humano, mas não era. Sua pele era branca demais, o cabelo extremamente claro e os olhos de um azul quase translúcido. Havia algo nele que não parecia deste mundo. O ser usava uma túnica que variava entre o branco e o cinza e tinha um bracelete estranho no pulso. Eduardo congelou no lugar, seu coração disparado. Por um momento, aquele ser virou levemente o rosto na sua direção e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era como se ele soubesse de algo que Eduardo jamais compreenderia. Naquela noite, Eduardo mal dormiu. Sua mente girava. Lembrou-se da obsessão do Vaticano com os observatórios, das perguntas sem resposta, das conversas proibidas. Aquele ser, o que era ele?
Ele começou a se perguntar se havia alguma relação entre os anjos descritos na Bíblia e algo muito mais antigo e desconhecido. Eduardo passou a se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras. E o que encontrou foi assustador. Existiam relatos muito antigos que poderiam ser interpretações erradas de algo muito maior. Textos descrevendo carruagens de fogo descendo do céu, seres com vestes brilhantes e olhos como chamas de fogo. Isso não parecia familiar? Um dos relatos que mais o deixou intrigado foi o de Ezequiel 1:4-5, que descreve uma visão de seres brilhantes dentro de rodas giratórias que se moviam no céu. Até hoje, muitas pessoas acreditam que essa passagem bíblica pode estar descrevendo algo que vai além da religião. A conclusão que Eduardo começou a formar era inquietante. O Vaticano sabia disso. Eles tinham acesso a informações que jamais chegariam ao público. Talvez, desde os primórdios da Igreja, houvesse um esforço para manter esses conhecimentos restritos a um grupo seleto. O problema é que quanto mais Eduardo investigava, mais ele percebia que estava sendo observado. Ele passou a notar que sempre havia alguém por perto. Sempre os mesmos rostos. Um homem de terno cinza que aparecia nos mesmos lugares que ele. Um cardeal que parecia estar sempre escutando suas conversas. Era paranoia? Ou estavam tentando impedi-lo de descobrir a verdade? Então, uma noite, ele recebeu um envelope misterioso embaixo de sua porta. Dentro dele, apenas um bilhete escrito à mão. Pare de perguntar. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Agora tinha certeza, ele estava mexendo com algo perigoso. Mas como poderia simplesmente ignorar tudo aquilo? Ele já tinha ido longe demais. Agora era impossível voltar atrás. A questão que não saía de sua mente era simples. O que exatamente o Vaticano está escondendo? Por que tanto sigilo? Por que tanto medo? E, acima de tudo, quem era aquele ser que ele viu nos corredores do Vaticano? Mas essa não foi a última vez que Eduardo encontrou aquele ser. A próxima vez foi ainda pior. Eduardo sabia que estava sendo vigiado. Nos dias seguintes, sentiu presenças estranhas ao seu redor. Olhares que se desviavam no último segundo, passos apressados atrás dele. Algo estava acontecendo. Mas ele não podia parar agora. Precisava entender o que tinha visto. Quem era aquele ser? E, acima de tudo, qual era o real segredo do Vaticano? Ele decidiu voltar aos arquivos antigos da biblioteca secreta. Mas dessa vez encontrou algo inesperado. Nos corredores silenciosos do Vaticano, um padre idoso se aproximou dele. Seu nome era Monsenhor Berardi. Eduardo percebeu que aquele homem sabia mais do que dizia. Você está mexendo com coisas que não deveria, Padre Eduardo, sussurrou o Monsenhor. Mas havia algo no seu tom. Ele não estava tentando afastá-lo, ele queria avisá-lo. Antes de ir embora, deixou uma única frase. Olhe para os arquivos de 1962. Você encontrará algo lá. Eduardo passou a noite vasculhando os registros de 1962. E então encontrou um documento classificado como altamente confidencial. O título era vago. Manuscrito Lux 19. Mas o conteúdo era devastador. Relatava uma reunião entre membros da Santa Sé e um grupo seleto de astrônomos do Observatório do Vaticano. Eles discutiam algo chamado Projeto Lux. E a parte mais assustadora? Havia menções a encontros com entes não terrestres. Os documentos descreviam uma descoberta feita décadas antes, escondida a 7 chaves. O Vaticano sabia sobre a existência de seres que não eram humanos. E mais, eles mantinham contato com essas entidades há séculos. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Isso era grande demais. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. E então, algo chamou ainda mais sua atenção. Havia uma seção inteira do relatório dedicada a descrições desses seres. Eram altos, de pele pálida, cabelos muito claros e olhos de tonalidades vibrantes. O mais estranho? Eles usavam vestimentas que lembravam as descritas nos antigos textos bíblicos. Eduardo prendeu a respiração.
Era exatamente o que ele tinha visto no corredor do Vaticano. Tudo estava se conectando, mas isso levantava uma questão ainda maior. Quem ou o que eram esses seres? Eduardo começou a fazer mais perguntas. Mas agora, a tensão era palpável. Ninguém queria falar. Alguns padres simplesmente se afastavam quando ele se aproximava. Outros fingiam não entender. Mas um, em particular, parecia estar apavorado. O jovem padre Antônio o puxou para um canto escuro e sussurrou com voz trêmula: "Eles estão por toda parte. Sempre estiveram." Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, um ruído ecoou pelo corredor. Passos apressados. Antônio empalideceu e desapareceu na escuridão. Eduardo se virou e viu um homem de terno cinza, o mesmo que parecia segui-lo nos últimos dias. Ele não disse nada, apenas encarou. Um aviso silencioso: "Pare agora." Eduardo saiu dali rapidamente. Seu coração estava acelerado. Ele sabia que estava chegando perto demais da verdade. Mas a questão era inevitável. Se esses seres estavam por toda parte, o que eles realmente queriam? Por que mantinham contato com a igreja por tantos séculos? A resposta veio de onde ele menos esperava. Um diário, guardado entre livros antigos, escrito por um cardeal há mais de 100 anos. Eles não são anjos, são guardiões. Eduardo leu aquilo várias vezes, tentando compreender. Guardiões do quê? Na noite seguinte, Eduardo acordou com um ruído estranho em seu quarto. Alguém estava ali. Seus olhos demoraram a se ajustar à escuridão, mas ele viu uma sombra parada na porta. Era o mesmo ser que ele havia visto antes. Dessa vez, estava mais perto. Eduardo sentiu um frio intenso tomar seu corpo. Ele não conseguia se mexer. O ser não disse nada. Apenas levantou uma das mãos como se quisesse transmitir uma mensagem silenciosa. E então, Eduardo sentiu algo estranho. Uma enxurrada de imagens em sua mente. O espaço, estrelas, estruturas colossais que não eram da Terra. Visões de algo que parecia além do nosso tempo. Ele viu o Vaticano, mas não como era hoje. Como se tivesse sido construído sobre algo muito mais antigo. E então, tudo sumiu. Quando Eduardo piscou, o ser não estava mais lá. Mas algo dentro dele havia mudado. Nos dias seguintes, Eduardo ficou obcecado. O que ele tinha visto? Ele voltou aos arquivos, reexaminou textos bíblicos e encontrou algo surpreendente. Havia passagens antigas que mencionavam seres luminosos que caminhavam entre os homens. Mas o mais perturbador? Não os chamavam de anjos, chamavam-nos de os vigilantes. Eduardo percebeu que tudo que a humanidade sabia sobre a história da fé talvez fosse uma versão distorcida da verdade. Os anjos descritos na Bíblia não eram espíritos. Eram seres físicos, de carne e osso, mas com uma inteligência e tecnologia muito além da nossa. E o Vaticano sempre soube disso. Eles monitoravam esses seres e escondiam a verdade do mundo. Agora, Eduardo tinha um problema. Ele sabia demais. Os homens de terno cinza começaram a segui-lo mais de perto. Ele encontrou sua sala revirada, seus arquivos sumiram. O Vaticano estava tentando silenciá-lo. Ele decidiu fugir. Mas antes, precisava fazer algo. Precisava deixar um registro. Em uma noite silenciosa, Eduardo escreveu toda a verdade em um manuscrito e o escondeu nos subterrâneos de Roma, onde poucos ousavam entrar. Se algo acontecesse com ele, pelo menos a verdade estaria ali. Mas ele não esperava o que viria a seguir. Ele recebeu uma carta, sem remetente. Apenas uma frase escrita à mão: "Você não pode escapar." Eduardo sentiu o peso da realidade. Ele nunca estaria seguro. Mas ele não podia simplesmente desaparecer sem compartilhar a verdade. Então, fez algo impensável. Fugiu do Vaticano e procurou jornalistas que tivessem coragem de expor o que ele descobriu. Mas, quando finalmente encontrou um repórter disposto a ouvi-lo, aconteceu algo assustador. Antes mesmo de Eduardo abrir a boca, o jornalista olhou para ele com olhos arregalados. "Eu já sei quem você é, e você está em perigo." Eduardo sentiu sua pele arrepiar.
Como aquele homem já sabia? E então, uma última revelação. O repórter mostrou a Eduardo um dossiê. Documentos vazados, fotografias borradas, relatos de outros padres que haviam desaparecido misteriosamente após fazer as mesmas perguntas. Eduardo entendeu naquele momento. Ele nunca deveria ter começado essa investigação. Era tarde demais. O Vaticano sabia onde ele estava. Minutos depois, uma van preta parou do lado de fora. Homens desceram rapidamente. O jornalista gritou para ele fugir pelos fundos. Eduardo correu, sabendo que aquela seria sua única chance de escapar. Mas será que ele conseguiu? Ninguém nunca mais ouviu falar de Eduardo Vasconcelos. Seu nome desapareceu dos registros do Vaticano. Seu diário jamais foi encontrado. Apenas algumas poucas cópias de seu manuscrito circulam na internet. Mas será que são reais? E agora, a pergunta que fica é: o que o Vaticano realmente está escondendo? Veja só o que Jesus já falou para o profeta aqui, ó. Foi no dia 13 do 11 de 2013, você, ó. O mundo tão logo vai conhecer o que se passa no Vaticano. Foi preciso que viesse a acontecer para dar um ponto final. Jesus já falou aqui na mensagem. Então, tá aquela... nada vai ficar encoberto, tudo vai ser revelado. Que a minha igreja deveria continuar como sempre foi, sempre será, como esta que está nas tuas mãos, filho do meu imaculado coração. Com esta, quem estiver perseverando junto contigo, não precisa mais ter medo do que irá acontecer. Então veja quantos anos que Deus está falando, está avisando, está alertando, e está acontecendo hoje, está acontecendo. Então, então aqueles que estão, tem muita gente que está com dúvida, está na hora de tirar essas dúvidas, e vir aqui conferir, tá nesse livrão. Tudo, como o Zeca falou, esse livrão, Palavra de Deus, é o nosso manual, não tem, porque aqui é palavra vinda lá direto do céu. O profeta foi um instrumento, Deus usou o braço dele. Que nem, vou ler essa mensagem aqui, ó. Veja só aqui, ó. A reforma, Jesus falou aqui, ó. Agora chegou o tempo em que a abominação entrará pela porta da frente da igreja, a abominação entrar na porta da frente, como Nossa Senhora de Fátima já falou no livro lá em Fátima, Segredo da Lúcia, que a destruição da igreja viria de cima. Onde que é o cimo? De cima do Vaticano, ó, da frente da igreja, fazendo dela uma casa não mais encomendada pelo Espírito Santo, porque os assuntos que estão sendo discutidos em Roma causarão pavor a todos aqueles que vêm seguindo a tradição da igreja primitiva. Como eles dizem que hoje é considerada pelos católicos mais justos, como a igreja conservadora. São esses que vão passar para outra vida tão logo, porque o que não deveria acontecer está acontecendo, causando pelo velho espírito maligno. Velho espírito maligno, tantos anos vem incomodando o Cordeiro de Deus, qual está sendo segurado nos braços por um simples homem, que és tu, meu filhinho. Pedro II, Nossa Senhora fala. Então Deus preparou esse homem, esse profeta, para alertar nós. E nós estamos transmitindo, mostrar para vocês aqui, ó. Outra mensagem aqui, ó. Então por isso que esse livro aqui está sendo esclarecido tudo. Um livro mais esclarecido que está escrevendo aqui, ó. No dia 9 de 10 de 2005, Jesus falou assim, ó. Um belo trabalho. O que deles fizeram no começo, querem fazer agora tudo novamente, que é destruir o santo sacrifício da Santa Missa, fazer dela um ato fúnebre para ser adorado o adversário. Olha só que coisa triste, ó. O demônio, o grande devastador, por sua vez, quer que a igreja seja só dele. Esses encontros que vem fazendo em Roma causarão grande tristeza, sofrimento, mortes que virão por aí. Olha o que aconteceu quando trouxeram a Patimã. O que é a Patimama? É uma deusa pagã, não é de deusa pagã, não é
E o Vaticano entrou. Você viram agora, essa semana ali, o que aconteceu lá no altar do Vaticano? Aqui, ó. Porque vem mexendo com quem não deveria. Isto para todos os seus adeptos. A morte na cruz do meu santo filho foi quase nada do que será para esses que vêm dele sarando Jesus sacramentado. Vem desonrando Jesus sacramentado. De Jesus na cruz, os anjos cuidaram para não dobrarem, para não quebrarem um só osso do seu santo corpo. Mas dos que vêm enfrentando este sacrilégio, não só os ossos que serão esmagados, e sim será queimado o corpo todo no fogo do inferno. Eu vou ler aqui Apocalipse 12, veja só, Apocalipse 12, 12, olha, vamos ver o que diz aqui, Apocalipse 12, 12. O que diz na Apocalipse 12, 12 aqui, ó. Eu estava lendo isso aqui, ó. Diz assim, ó. Por isso, alegrai-vos, o céu, todos que aí habitais, mas a terra, o mar, e cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aí não tá acontecendo. Olha que nós passamos domingo no programa, a igreja ali em Vacarias, fazendo o Exu, magia, candomblé dentro da igreja, os padres no salão paroquial, na frente do padre. O que é isso? O que está acontecendo? É isso que está acontecendo? Então nós temos que ser. O João Batista, que nem a Aline falou, João Batista, por falar a verdade, ele não falava mansinho, não. Ele chamava raça de víbora. Então hoje, nós já. Quantos livros foram queimados? Quantos folhetos já foram queimados? E gente não cola, a gente faz tudo para trazer o povo, para mostrar o povo, porque é o povo de Deus. Mas eles preferem acreditar lá no erro do que acreditar né, Ron? Verdade, assim, a gente vê que é uma situação muito crítica que nós estamos vivendo, né? E tudo que Jesus está dizendo ali no livro da Palavra de Deus, Nossa Senhora falou em La Salette. Agora a gente vendo esse vídeo, né, que é o que foi gravado, nós estamos falando das mensagens, faz sentido quando Nossa Senhora fala que o Vaticano será a sede do Anticristo. Com esses seres lá dentro do Vaticano escondido, está dizendo tudo, né? Que ali o Anticristo vai se manifestar, que ali vai ser o lugar dele. E tudo que, igual a gente está falando, tudo que vem distorcendo hoje na doutrina da igreja, vem distorcendo os mandamentos, vem tirando, né, trocando o Pai Nosso, o Sacrário, mudando a doutrina da Igreja Católica, essa ação diabólica está vinda de dentro do próprio Vaticano. Nessa história que a gente acabou de ouvir aí, esse senhor que foi lá no Vaticano, que viu tudo e presenciou a ação macabra ali dentro, até que ele foi proibido de falar o que ele viu, ele meio que até hoje não sabe o que aconteceu com ele, é o que nós estamos vivendo hoje. Faz sentido de tudo que Jesus está dizendo ali nas mensagens do livro da Palavra de Deus, que Nossa Senhora fala, tem mensagem do livro da Palavra de Deus, Nossa Senhora fala que o Vaticano, eles assinaram um livro negro, eles fizeram um pacto com o mal. Tudo isso está se encaixando. E tem muitas pessoas que dizem que não, que é assim mesmo, porque a igreja é isso, nós temos que obedecer àquele que está lá em Roma, temos que aderir ao modernismo. Então, assim, a gente vê sacerdotes aí fazendo absurdos nas homilias, trocando. Eu estava vendo mesmo agora ali, um sacerdote na hora do creio, ele trocou lá, colocou Jesus de misericórdia, falando que Jesus é misericordioso, que não sei o que, nós temos que ter amor. Sim, ele é misericordioso, mas a gente sabe o que eles estão querendo dizer com isso. Então, e ele falando ali na igreja, ali na homilia dele, que os ministros, as ministras, não é para dar comunhão mais na boca e nem de joelho, que a comunhão tem que dar na mão, em pé, ele orientando os ministros ali a fazerem isso. É um absurdo que nós estamos vendo hoje. Um sacerdote, para mim parece que isso não é um sacerdote. O sacerdote verdadeiro é aquele que respeita a doutrina da Igreja Católica. E ele estava falando que os ministros não era para dar comunhão na boca e nem de joelho quem ajoelhasse. Estava instruindo os ministros ali que não era. Então, assim, quando a gente vê essas atitudes assim dentro da igreja, essa ação diabólica,
faz sentido tudo isso. Se no próprio Vaticano, nas profundezas do Vaticano, isso é nas profundezas, né, ali do Vaticano, tem esses seres diabólicos, vamos dizer assim, que assustadores, e está tendo essa ação maligna, e que Jesus fala nas mensagens sobre isso, né? Que o que está acontecendo, Nossa Senhora fala sobre o pacto, sobre o livro negro que eles assinaram, está diante dos nossos olhos, está escancarado diante dos nossos olhos, e a gente vê realmente que ali vai ser a sede do anticristo. E que aquele que está lá fazendo todas essas distorções da doutrina da Igreja Católica, mudando, né, o ritual, quer dizer, mudando o missal, né, transformando ali num rito totalmente macabro, é a ação demoníaca do próprio inimigo, um próprio inimigo dentro do Vaticano fazendo isso. E tem pessoas que dizem que nós somos loucos, né, sujeito? Vocês viram o comentário que eu vi esse dia, que agora vai mudar a data do calendário da Páscoa, né? A Páscoa, né? Olha só o que Jesus já falou, profeta, aqui, foi em 2005, ele já falou assim, foi dia 19/4/2005, ele falou assim: sei que vou virar comércio, sei que meu nome já está sendo apagado, Deus, sei que a minha igreja vai ser mais socialista, também sei que a maior parte vai ser progressista, o calendário irá mudar, e os ritos sagrados só irão existir nas mãos dos meus conservadores. Por isso e por outras coisas que virão acontecer, é o que o mundo irá balançar, como uma pessoa bêbada. Não será no amanhecer, nem será no entardecer, e sim no momento quando não haverá mais luz. Os que são meus, não precisam ter medo. Medo só sentirão todos aqueles que vêm me desprezando, principalmente os que estão dentro da minha igreja que passeia Pedro. Esses sim vão sentir remorso, como foi nas horas que passei na cruz. As trevas tomaram conta e os prédios começaram a desabar. Então é assim que vai ser. Então não precisa ter medo. Nós, os divulgadores que estão aqui rezando o rosário, nós estamos rezando para quem? Para Deus. Então Deus está dando força para nós. Veja como é importante a graça de nós ter esse livro em casa. Nós estamos sendo protegidos por Deus. E pouca gente procura esse tesouro. Não, o profeta ali, a mensagem que ele leu na igreja, passamos no programa ali. Esse livro é o maior. A pessoa, São Mateus, apóstolos falaram: é pouco para nós apertar a mão do profeta. Lá os apóstolos, e agora o povo daqui, pouca gente dá importância para o profeta. É pouco para nós apertar a tua mão. São Mateus falou isso. Porque está aí, o aviso está aí. Aí. Aqui, outra mensagem aqui, ó. No dia 26/4/2005, ele falou assim, ó: a Igreja Católica vai cedendo espaço para todos, dizendo que todos vão se salvar. Essa é a manobra do inimigo, dizendo que todos vão se salvar. Por isso o Concílio Vaticano II abriu este espaço. Só nisso já quase diz tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. Imagine se Jesus dissesse: lutem para que o diabo se converta. Hipócritas, têm olhos, mas não conseguem enxergar, ouvidos e não conseguem ouvir. O planejamento dessa nova cartilha fez com que o homem tenha direito de fazer o que tem vontade. Não faz mal que se seja católico, budista, maometano, espírita, centro de umbanda ou ateu. Tudo é certo para se alcançar a glória de Deus, guiado por Jesus Cristo. Esses são os ladrões, os fornicários, os corruptos, os mais verdadeiros desafiantes diante do Santíssimo Sacramento. Outra mensagem aqui, ó, que eu vou ler aqui, ó. Jesus fala aqui para o profeta aqui, ó, a pedra angular. Onde estão os deveres dos sacerdotes e bispos e cardeais, esses que deveriam tomar a frente para ajudar os menos favorecidos? Mas entraram foi para terem lugar na mídia. Isso que o profeta sempre reclamava. Eu estava lendo a história do livro do padre
do padre o João Maria Vianney, lá ele fala, sacerdote não deveria nem de pegar em dinheiro, nem de pôr a mão em dinheiro, sacerdote não deveriam. E agora, na passeio que deveria, aqueles que fazem em nome de Deus pedindo dinheiro, dá para reconhecer, esses já são falsos. Então a gente vê assim, né, seu Gênesis, falando aí, que toda essa armação que está acontecendo na igreja, como diz o livro A Palavra de Deus, é muito importante as pessoas terem esse livro para se informar, porque você não vai ver nenhum sacerdote, nem um bispo falando sobre o que a gente está falando aqui agora. Toda essa formação que está sendo na igreja, unindo todas as religiões, nós trazemos um vídeo aí fazendo macumba, né, lá na casa paroquial, tudo isso está vindo do anticristo, é porque ele quer formar uma só religião. E olha o que o bispo Fulton Sheen disse naquela época. Ele fala assim, em breve haverá uma federação de igrejas seitas, as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. A igreja verdadeira será esvaziada de todo o conteúdo divino e será formado um corpo místico do anticristo, que terá na terra o seu Judas Iscariote e o falso profeta. Ele fala ainda, a falsa igreja é mundana, de modo que o Francisco diz que todas as religiões salvam, que você pode ser salvo em qualquer outra religião e que já não é mais só a Igreja Católica que salva. Ele está contra toda a tradição da Igreja, contra todos os papas e santos que ensinaram que fora da Igreja Católica não há salvação. É o que nós estamos vendo hoje. Então os santos aqui, o bispo Fulton Sheen, Santa Catarina Emerick, já havia nos falando sobre essas seitas que iam infiltradas na Igreja Católica. E se lá no Vaticano tem esses seres escondidos lá no subterrâneo do Vaticano, faz todo sentido, né? Para as pessoas que têm dificuldade de acreditar, não é? Né? Veja tudo, veja o que o Mel Gibson tá fazendo, tá? O filme que ele está fazendo, esse vai ser diz que vai parar o mundo o lançamento desse filme. Ele vai revelar muitas coisas. Como Jesus falou, nada vai ficar encoberto. Como Jesus falou na mensagem para o profeta aqui, ó. Tudo vai ser descoberto. Está sendo descoberto. O que o profeta escreveu em 95, tudo, agora está acontecendo. Agora tem esses que se dizem que, agora... Mas esse que deixaram para a última hora, cuidado para não acontecer... Ou como aqui está escrito aqui na Sagrada Escritura, que 2 Tessalonicenses diz assim, 2 Tessalonicenses diz assim, aqui, ó, Satanás e tua sorte, ele usará de toda a sedução do mal aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que teriam podido se salvar. Por isso Deus os enviará um poder e vos enganará e os introduzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade. Então você que está em cima do muro, ainda que você está ainda pensando, será que vai, não vai? Mas tem gente que o que podiam divulgar, estão aí. E tem uns ainda que, além de não acreditar, não deixam os outros acreditar. Então esses vão ser, não vai ter uma chance para eles, não vai ter uma chance. Eu fiz esse livro pequeno aqui, ó. Deus, o enviado de Deus. Eu coloquei aqui nesse livrinho pequeno, eu fiz toda a história do profeta. Eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui a história do santo aqui, a profecia do Beato Francisco Palau e o fim dos tempos. Ele foi beatificado pelo Papa, Santo Papa João Paulo II, em 4 de abril de 1988, Papa João Paulo II. Veja, vou ler um trecho, só o que ele escreveu aqui. Ele fala, nesse livro dele está escrito aqui, ó, Lúcifer está formando novamente uma guerra contra Deus, através dos falsos católicos, no comando desse falso ecumenismo, através dos carismáticos. Eles estão formando uma guerra contra Deus. Quem está na renovação carismática pensa que está louvando a Deus, mas ali está desrespeitando a Deus. Olha o que ele escreveu aqui também. Aqui. Vou ler um trecho aqui que ele falou assim, ó. Jesus mostrou ao Beato Palau que ele iria enviar um homem com a força de Elias para restaurar a sua igreja. A restauração da verdadeira igreja constituirá na conversão de Deus de todas as nações e dos seus reis. O restaurador será Elias, o prometido, sob a direção desse homem, o órgão inteiro batalhará contra contra os insensatos.
Aqui, ó. Aqui, ó. No ano de 1864, um anjo se apresentou diante dele, falando sobre a futura apostasia de Roma, dizendo: eu sou o anjo que guarda a cidade de Roma e seu pontificado, e os muros da cidade. Eu guardo o trono do pontificado de Roma e os muros desta cidade, frente aos demônios, e a revolução que circunda. Venho a ti, se o anjo falando para ele, venho a ti para te instruir. Eu vou abandonar Roma. Levantarei dela o trono do pontificado, e a cidade será entregue ao poder dos demônios. E a revolução. Roma não será mais o centro da religião de Jesus. Degolará seus sacerdotes e religiosos e outra vez se constituirá inimiga de Cristo e da sua igreja. O trono do sumo pontificado não voltará mais para Roma, porque será transladada para outra parte. Como o padre Romo sempre falava, o centro agora é aqui em Taquaras. Eu sei que muita gente vai debochar, vai dar risada, mas está escrito, foi um santo que escreveu. Confirma que o profeta escreveu. Confirma que Jesus falou para o profeta. Não é de agora. É 50 e poucos anos que o profeta está anunciando. Não é agora que ele apareceu, tá, que tem muitos fazem agora, pegam, copiam as coisas todas. Mas aqui faz 50 e poderes de 1972. Verdade, a gente sabe assim que, pra gente falar sobre isso que a gente está falando aqui, sobre o Vaticano, o que está acontecendo lá, a gente tem que ter muita coragem, né? Ainda mais a mídia, e não é todo mundo que faz isso, né? Por isso que eu admiro o profeta, a coragem que ele tinha, e ele não poupava nem o irmão dele. Olha lá na igreja, ele falava, aqui ele tem respeito com o Santíssimo, tem o Santíssimo, aqui tem que dobrar o joelho, aqui não pode entrar ninguém mal vestido na igreja. Aqui se dobra o joelho, porque já sabemos que Jesus é nosso rei. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Agora, aqueles que acham que Jesus não é assim, nada, então por isso que não aceitam. Muita gente não aceita, acha que não, Jesus não é tudo isso. Para eles é dinheiro, outras coisas. Né? Verdade, muitos dizem que nós somos radicais, loucos, que isso não é isso, não sei o que, mas os santos, né? Olha os santos para a gente ver. Então quer dizer que os santos também eram radicais, né? Porque eles obedeciam piamente a Jesus. Nós somos pecadores sim, mas a gente deve sempre lutar para ser obediente a Deus. Agora 12:02, né? Vamos ficando por aqui. Foi muito importante nós falarmos aí sobre isso, né, Sr. nesse vídeo aí. Quem quiser esse livrinho que eu fiz aqui, eu vou divulgar, tá aqui nesse livrinho aqui, tem muitas revelações muito importantes nesse livrinho aqui, ó. Qual é o nome do livro aí? O Enviado de Deus. O Enviado de Deus. Quem quiser esse livro aí, só pedir Sr. Gênio que ele manda aí. Agora, né, é isso aí, vamos continuar rezando o rosário, divulgando essas mensagens. As pessoas que não têm o livro, a Palavra de Deus, né, pode pedir o Sr. Gênio no livro ali, para vocês lerem e ficarem se informados cada vez mais com a situação que a gente está vendo, porque você não vai ver nenhum sacerdote, nenhum bispo falando o que a gente fala aqui com relação a isso que está escondido no Vaticano, né? E é a realidade, junto com as mensagens de Jesus ao profeta Pedro II. Muito bem, agradecemos aí o Sr. Gênio que veio aqui no estúdio, né, falar um pouquinho sobre isso aí, trazendo algumas